Olá, pessoal! Me chamo Natana, sou psicóloga e aqui neste canal eu falo sobre criação de filhos. E o vídeo de hoje é sobre uma das demandas que vocês mais me trazem no Instagram, enquanto dúvidas de como lidar, a partir de qual idade a gente pode começar a trabalhar isso. E eu já adianto que o mais cedo possível, que é a questão da tolerância à frustração. Muitos pais me trazem da seguinte forma: Natana, o meu filho, sempre que alguma coisa não sai como ele gostaria, que ele não ganha o que ele quer, ele começa a fazer birra, a chorar muito, a entrar em desespero, e isso acaba gerando todo um estresse no ambiente. Então, sem dúvidas, a gente precisa trabalhar várias questões para ajudar as crianças com isso, porque como eu sempre gosto de frisar, as crianças, elas nascem sabendo sentir as emoções, mas nós é quem vamos precisar ajudar elas a lidarem com aquilo que elas sentem. E a frustração, ela costuma ser um desafio não só para as crianças, mas também para nós adultos. Então, muito da nossa dificuldade de lidar com as frustrações dos nossos filhos também tem relação com a nossa forma de lidar com as frustrações na vida. Então, bora aqui comigo para a gente entender o que fazer e como ajudar os pequenos a desenvolver uma maior tolerância à frustração, pensando no benefício que isso tende a trazer ao longo de toda a vida. Eu quero começar analisando este vídeo aqui junto com vocês, em que o Pedro estava montando uma torre, uma brincadeira que ele adora, e a torre primeiro ela não estava se equilibrando, ele conseguiu colocar ela no equilíbrio, e então ele pensou, vou acrescentar mais algumas peças. Mas olhem o que aconteceu, gente, caiu. E ao invés do Pedro se estressar na hora, se desregular emocionalmente, ele simplesmente se mantém calmo, paciente e continua montando. Ele retorna à montagem, recomeça. Existem vários motivos do porquê a reação do Pedro foi dessa forma. O primeiro deles é por conta do estilo de temperamento dele, que é algo extremamente importante da gente conhecer sobre os nossos filhos, quais são os estilos mais predominantes, os menos predominantes, porque isso tem uma relação direta em como a criança vai se comportar, em como ela vai reagir nas situações. E, inclusive, nós temos um curso muito especial para ajudar com isso, com direito a questionário, que sai o resultado imediato para conhecer o estilo de temperamento e, consequentemente, uma série de instruções de como lidar com cada um dos estilos. Mas, para além do temperamento do Pedro, que de fato faz com que ele tenha uma maior tolerância à frustração e uma maior persistência, existem também outros fatores. Um deles é justamente o nosso exemplo enquanto pais, porque tanto eu quanto o Gabriel, a gente trabalha muito na nossa vida a tolerância à frustração. Então, a gente vive dando exemplos para o Pedro de quando algo acontece de uma maneira inesperada, como a gente não gostaria que acontecesse, mas que faz parte da vida, a gente busca agir, lidar, reagir adequadamente diante daquela situação, não no sentido de não sentir a frustração, mas de não se deixar dominar por ela, de tolerar aquele sentimento e, consequentemente, permanecer de uma maneira controlada, regulada emocionalmente diante dos fatos que são muitas vezes comuns, rotineiros na vida, já que todo mundo se frustra volta e meia no dia a dia. Além disso, nós sempre trabalhamos muitos recursos com o Pedro para desenvolver também ainda mais essa tolerância. Então, nós sempre cuidamos para ter uma boa rotina na nossa casa e utilizamos inclusive várias imagens, várias regrinhas visuais para o Pedro compreender. A gente coloca ele em situações em que ele precisa esperar, que ele precisa realmente seguir uma sequência em que as coisas acontecem. A gente evita fazer tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Nós trabalhamos muito mais uma negociação, uma troca com ele. Então, dessa vez vai ser do jeito do Pedro, agora vai ser do nosso jeito, para ele ir entendendo realmente essas questões que permeiam a nossa convivência, inclusive em sociedade, e que também tem uma relação direta com a nossa capacidade de tolerar as coisas. E por fim, gente, a gente faz isso com o Pedro há muito tempo, desde que ele era bem bebezinho,
com pequenas coisas, e gradativamente nós fomos aumentando conforme ele foi se desenvolvendo e tendo mais condições de esperar, de realmente ir compreendendo essa dimensão. Mas assim, sem dúvida, antes de 1 ano nós já podemos começar a praticar isso, e conforme a criança vai se desenvolvendo, entre 1 e 2 anos, depois dos 2 mais ainda, é muito importante trabalhar essas questões que norteiam a tolerância à frustração, que é justamente organização, disciplina, regras, a criança ter que negociar, não ser tudo do jeito dela, trabalhar de maneira geral os limites na vida da criança. Tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e me seguirem nas outras redes sociais. Um abraço e até breve!